Os jogadores do Internacional descansaram nesta segunda-feira. A reapresentação da terça terá movimentos importantes pensando no Clássico Grenal do próximo domingo pelo Campeonato Gaúcho. Enquanto isso, o mercado da bola se movimenta muito, em parte da direção colorada. A gente fala sobre a possibilidade da saída de Carlos de Pena, que desperta o interesse agora do Vasco da Gama. Falaremos também sobre a posição do Flamengo da negociação envolvendo Thiago Maia, que agora tem um fator complicante, e isto é admitido pelo clube carioca. Falaremos também sobre a reunião na Alemanha, cheia de otimismo, que deverá liberar Borré do Werder Bremen para o Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. Vamos começar falando sobre o dia dos jogadores, que foi de folga. A reapresentação está marcada para esta terça-feira, 9h30 da manhã, no CT Parque Gigante, onde os atletas vão começar a preparação para o Clássico Grenal. E para este Clássico Grenal, o Inter tem uma grande dúvida, um grande mistério, que começará a ser trabalhado exatamente neste treinamento de reapresentação. E eu falo de Sérgio Rocher. O goleiro do Internacional passará por testes para saber se terá ou não condições de voltar a treinar. Se tiver condições de voltar a treinar, ele vai trabalhar ao longo da semana para poder saber se estará em condições de jogar o Clássico Grenal. É a grande dúvida da escalação do Internacional para essa partida. A presença ou não de Sérgio Rocher, que está de fora desde o início da pré-temporada, segundo dia de pré-temporada, em função de dores na costela, e agora está, pelo menos, sendo trabalhado para retornar em breve. Ele não atuou ainda nessa temporada de 2024. E como o Clássico Grenal é um jogo grande, o Inter precisa do Rocher, existe a possibilidade de retorno de Rocher e ela está sendo trabalhada nos bastidores, tá? Terça-feira também será o dia de apresentações de Wesley, atacante, e de Bruno Gomes, volante, no CT. Pela primeira vez falarão, o Bruno Gomes retornando agora ao Internacional, né, mas concederão entrevistas coletivas falando sobre as suas chegadas ao Inter, tá? Tanto o Wesley quanto o Bruno Gomes. Mas eu quero falar de mercado da bola, porque tem muitas movimentações esquentando, tá? Eu quero falar sobre Thiago Maia, porque a direção do Internacional se manifestou a respeito do negócio envolvendo a direção do Flamengo, se manifestou a respeito do negócio envolvendo o volante, tá? Abre aspas para Bruno Spindel, que é executivo de futebol da equipe do Flamengo. Tem conversas, sim, mas não é uma negociação simples, porque envolvem três partes: Flamengo, Lille e Inter. Tem uma série de detalhes que não cabe colocar aqui, mas a negociação ainda está aberta e vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. O Flamengo já aceitou a proposta do Internacional, de 4 milhões de euros, por 50% do Thiago Maia. O grande ponto é o Lille, que também tem 50% do jogador e quer uma fatia dessa negociação. O Inter, por um lado, diz, cara, vocês têm que se resolver, Flamengo e Lille. Mas aí o Flamengo vai querer aumentar a proposta. E essa negociação ela fica travada em função do Lille, que quer receber uma parte dessa negociação. O Flamengo tenta desenrolar, tenta desvencilhar a situação junto ao clube francês. O Inter, interessado que está na negociação do Thiago Maia, acompanha tudo de perto, mas não houve avanço sobre isso nos últimos dias. E a fala do Spindel, ela foi bem clara em relação a isso. Haverá nos próximos dias outras situações onde o Flamengo vai tentar destrancar essa negociação, porque também é interesse do Flamengo liberar o Thiago Maia para o Internacional, tá? Na tarde desta segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre Rafael Borré. E a grande notícia que é a expectativa de liberação do jogador junto ao Werder Bremen da Alemanha. Expectativa de liberação em função de declarações também do diretor esportivo do Werder Bremen, o Clemens Fritz, que afirmou que no fim do mês o negócio Borré será avaliado pela direção do Werder Bremen sobre a possibilidade de liberação. E por lá há um contexto de liberação do Borré. Ele é reserva, o Werder Bremen está bem e o jogador quer sair. Tudo isso faz com que ele esteja perto da liberação. O Alexandre Ernest trouxe uma informação nesta segunda-feira de que haverá uma reunião na Alemanha nesta semana entre Borré e Werder Bremen, onde de novo Borré vai colocar na mesa o assunto da liberação. E pode acontecer essa liberação. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Outro negócio que está acontecendo nos bastidores, ou melhor, ainda não está acontecendo, mas pode vir a acontecer, envolve Carlos de Pena,
Jogador que é utilizado pelo técnico Eduardo Cudê, que inclusive valoriza bastante esse atleta, mas que não vive um bom momento no Internacional e também um estrangeiro que deve sobrar a partir do momento que o Inter tiver todos os seus estrangeiros à disposição, com a chegada do Borré principalmente. O Vasco da Gama está interessado na contratação de Carlos Depena. E isso quem traz é a imprensa carioca, que empresários do Depena já foram contatados por dirigentes do Vasco da Gama, que inclusive quase levou o Depena para o Vasco quando ele veio para o Internacional lá em 2022. O Inter deu um chapéu no Vasco naquele momento. O Vasco segue interessado no Depena e já fez um contato com o staff do jogador sobre a possibilidade dele ir para o Rio de Janeiro. E o aval aconteceu, porque o Depena é reserva aqui, tem um ambiente que não está legal pelas atuações dele no ano passado e também pelo fato de que ele vai sobrar em função da vaga de estrangeiros, do excesso de estrangeiros no time. Então ele vê com bons olhos a ideia de ir para o Vasco da Gama, mas até o momento, do que eu conversei, não houve nenhum contato da direção do Vasco da Gama com a direção do Internacional. E o Inter provavelmente vai querer alguma compensação financeira pelo Depena. Pode acabar emprestando o jogador. Pode também, depende de um salário alto, R$400 mil da folha salarial. Mas, até o momento, não houve nenhum contato por parte da direção do Vasco da Gama com a direção do Internacional. Um outro assunto agora é sobre Copa do Brasil. E a partida contra o Asa de Arapiraca, pela primeira fase da Copa do Brasil, ela tem agora o mando de campo definido. Sim, a partida acontecerá em Arapiraca. Aquele problema que estava envolvendo o PPCI, a falta de PPCI no estádio do Arapiraca, foi resolvido. E a partida agora está confirmada para acontecer no dia 28 de fevereiro, às 8 horas da noite, em Arapiraca. Tudo certo, o Inter já definiu a sua logística, vai terça para Maceió, fica em Maceió, treina em Maceió e na quarta-feira de manhã viaja para Arapiraca, local da partida. O Inter vai ficar hospedado em Maceió, são 130 quilômetros aproximadamente de uma cidade para outra, 1h30 de viagem, e o Inter vai fazer este trajeto de ônibus para ir a Arapiraca. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds dessa terça-feira que tem Champions League, tá? E aí, vale dar uma jogadinha lá na KTO. Por exemplo, a gente tem Inter de Milão e Atlético de Madrid. Odd da Inter 1.77, empate 3.6, Atlético de Madrid 4.75. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!